Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Bupper Connect Podcast. Um podcast para você que gosta de empreendedorismo, finanças, tudo relacionado ao mundo dos negócios, mas principalmente networking, que é a nossa especialidade. E hoje estou aqui para apresentar para vocês a idealizadora desse projeto tão bonito. Duda, finalmente conseguimos agendar a nossa entrevista. A Duda já está para participar do DutraCast há algum tempinho, inclusive patrocinadora oficial do DutraCast, pela eContes, mas hoje a gente não vai falar disso, hoje a gente vai falar da Bupper e eu quero que a Duda se apresente para quem não te conhece. Sim, ótimo. Sejam bem-vindos à Bupper. Eu sou Eduarda, CEO da Bupper. Esse é o meu sócio, Hugo, certo? Estamos aqui em sociedade, abrindo de fato o nosso canal, o nosso conteúdo de Bupper, da Bupper, tá? Espero que a gente possa trocar muitas ideias sobre networking, parcerias, tudo que a Bupper vem trazer em um ecossistema. Show de Tá? bola. E hoje a gente vai contar sobre a história da Bupper, certo? Olha, eu tô ansioso porque, assim, nos bastidores aqui, você já me revelou coisas que eu não sabia. Para mim, a Bupper tinha surgido numa cafeteria e já vi que não foi. Não. Então, o que mais eu vou descobrir de novo? Aliás, Duda, rapidinho, eu tenho uma surpresa para você. Para dar uma quebrada? Peraí. Cadê eu não sei se a munição... Vamos à surpresa. Brincadeira, um presente para você. Ó! Para você ficar bem à vontade, bem feliz. É porque eu sou da época de escrever. Eu adoro escrever. A Duda gosta de escrever, né? A Duda é super organizada, gosta de pautas, gosta de fazer as anotações dela, até nas nossas reuniões, né? Galera, tá alguém anotando aí? Vocês estão anotando? Então pronto, Duda, agora tá aí para você levar para onde você foi e já fazer a propaganda pra gente. Com certeza, muito obrigada, Hugo. Bom. Boa lembrança, gostei. Mas desculpa te interromper, prossiga aí, como é que surgiu a ideia da Bupper? Vamos lá, estamos em 2026, a Bupper surgiu em 2024. Tá? Através de uma conversa entre eu e mais duas pessoas, que também são sócios da Bupper, que é o Matheus e o Peter. Certo? Eu simplesmente estava sentada, tomando café em casa, e pensei em convidá-los a uma reunião para criar alguma coisa. Por quê? Muita sinergia entre nós três, né? Muito bate-papo, a gente conversava muito, e a gente tinha a dor que a gente sempre falou, que era a dor da parceria, a dor de conhecer pessoas. Tanto é que eu conheci o Matheus e o Peter através de networking, né? Então, esse assunto a gente traz um pouquinho depois aqui. Mas, como que iniciou a Bupper? A gente sentou numa reunião pelo Meet, tá? E começamos a conversar, e naquela situação ali a gente pensou o seguinte, o Peter levantou a primeira ideia. Vamos fazer um caça empresário, tipo Pokémon GO. Sim. Não sabia dessa. Então é isso aí a história. Eu sabia que o Peter era nerd, cara. Sim. Aí eu e o Matheus, a gente riu daquela situação e tudo mais. Só que aí a gente foi desenhando, foi melhorando, e eu sou da seguinte situação. Enquanto eu não acho um nome para a empresa, eu não consigo seguir com a ideia da empresa. Então, a primeira coisa na reunião que a gente fez foi criar um nome, né, da Bupper. E a Bupper, eu acho que é muito importante a gente trazer o nome da Bupper, né? Mas por que Bupper? Da onde que é Bupper e o que significa Bupper? Certo? Muitas pessoas perguntam para mim, né, Hugo, o que significa Bupper, tá? Então, a Bupper é uma palavra que não existe, tá? Então, assim, a gente criou esse conceito de Bupper, que é uma mistureba de várias outras palavras em inglês, que é o business, o B, que a gente usou, o up, que é pra cima, né? Então, ficou Bup. Aí eu falei Bup, e achei interessante botar o R na frente de ERP, que é onde a gente tem CRM, ERP, e assim surgiu a Bupper Connect. A partir dali, a gente desenhou toda a estrutura de ideia. Os criativos, o que a gente ia fazer, o que não ia, e foi desenhando isso com o tempo, foi avaliando, até que 6 meses depois, a gente viu de fato que tinha um público, era importante, a gente tinha algo a fazer com aquela ideia simplesmente de uma conversa que durou 3 horas. Foi uma conversa de 3 horas. Então a gente falou, vamos criar a Bupper, vamos
começar a Bupper de forma profissional, porque tudo era ideia, tudo era anotações, e a gente começou a participar de eventos de networking, certo? Eu comecei a participar de eventos e fazer pesquisa, conversar com várias pessoas, fazer formulário de pesquisa, e dessa forma surgiu bem resumidamente, a Bupper. Nossa, inclusive você resumiu muito bem. Eu jurava que tinha sido numa cafeteria, mas de qualquer forma, provavelmente vocês estavam tomando um café em 3 horas de reunião, né? Sim, exatamente. 3 horas de reunião. Agora, antes da gente falar um pouco da missão da Bupper em si, o Matheus, eu queria que você falasse sobre cada sócio, claro. o que eles representam, qual foi o processo de participação, né, de cada um deles. Foi interessante, porque a minha preocupação, né, trabalhando com sociedade, a gente, assim, o pessoal tem que entender que além da Eduarda estar aqui, ela é contadora. Então, eu sempre tenho um viés ali de profissional contábil atrás de toda decisão que eu tomo. Então, acho que isso é muito importante ser dito, até por onde eu me situo, né? O que me leva a tomar decisões. Então, pela minha bagagem e experiência contábil, eu levei em consideração toda a decisão de montar uma empresa, montar um negócio, estruturar, escolher o time. Então, eu sempre me preocupei com esse time que eu ia montar, porque nós estamos falando de startup. A Bupper é uma startup, certo? E num próximo podcast a gente traz um pouco sobre essa temática de startup, mas a Bupper é uma startup. Então eu ficava pensando, qual time eu monto para essa startup? Fui para um evento aqui na cidade de networking, num hotel. Chegando lá, observei as pessoas que estavam e o que eu avaliei. Se a pessoa está aqui, é porque ela é focada em networking, que é a minha principal, né? A Bupper resolve isso, né? O networking. Conheci o Hugo. Foi ali a quarta pessoa, né? A entrar, foi você. Então, a gente se conheceu naquele evento, certo? Eu te expliquei sobre a Bupper. E, assim, eu sempre pergunto para você qual foi a sua experiência, né? No momento que você escutou falar sobre a Bupper. Será que a gente pode ver o seu lado um pouquinho também, para você trazer? Claro. Até para mim, que eu acho que a gente nunca teve essa conversa no off. É verdade. Não, mas você me permite falar tudo? Posso contar tudo? Pode. Então tá bom. Eu sou aquele, eu e minha esposa, né, buscador de novas ideias. Eu gosto de novas ideias, eu gosto de pensar em coisas que não pensaram ainda, ou que pensaram e não foi desenvolvido, que raramente você pensa em algo que ninguém pensou, né? Sim. Mas, de repente, a pessoa não executou. E quando eu ouvi a ideia, eu falei, cara, isso resolve um problema. E, assim, por coincidência, 2024 foi um ano que eu comecei a estudar e entender, de fato, a importância do networking na nossa vida. E eu pensei, assim, principalmente para mim, eu e minha esposa, que a gente tem uma origem humilde e tal, eu falei, cara, sem networking a gente não vai conseguir, não é que a gente não vai conseguir alcançar o que a gente quer, mas a gente vai demorar muito mais tempo, né? Então eu comecei a entender a importância do network e tal, e foi uma das primeiras reuniões, inclusive, que eu fui. Aí te conheci, você me apresentou a proposta, falei, cara, isso é genial. Isso. Aí você fez o convite, né? Sim. Se eu toparia trabalhar com vocês. Trabalhar. Porque, na verdade, eu primeiro que me ofereci, né? Eu entrei pela porta dos fundos ali da Bupper, eu falei, tem um espaço aí para mais um? Né? Enfim, né? Acabei me convidando e vocês aceitaram. Muito obrigado. Não sei se eu agradeci em algum momento. Agradeceu, claro. Mas muito obrigado. E assim, desde o momento a ideia foi genial. Porque eu estava procurando, eu já tive cafeteria, né, bombonier, hoje a gente tem aqui o estúdio de podcast, mas sempre me incomodou o fato de não ter algo que pudesse ser escalável. E outra que não me proporcionasse o mínimo de liberdade geográfica. Lógico que a gente tem reuniões para ir, lugares para visitar, mas a liberdade geográfica é algo que eu busco para o longo prazo, sabe? Eu não quero ficar com 60 anos me deslocando todo dia, acordando às 5h30 da manhã para abrir alguma coisa. Isso me marcou muito. E a Bupper solucionou tudo isso para mim. Então, eu acho que eu consegui resumir bem, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Quando você vai criar uma empresa, é muito importante você analisar quem você coloca para dentro. E quando a gente começou a Bupper, a gente tomou esse cuidado para escolher as pessoas que iriam fazer parte do time para especial, cara. Decolar, né? Decolar a Bupper. Então, o Hugo, ele entrou, né? Você entrou nessa etapa da Bupper e a gente tinha uma problemática gigante que era
o outro sócio, que seria o programador, né? O programador da ideia. Porque, assim, a Bupper, ela é um aplicativo, né? Ela surgiu como ideia de ser um aplicativo para resolver o networking, a encontrar pessoas, a parcerias. Só que um aplicativo. Então, por mais que eu tenha na bagagem a especialização em análise de sistemas, eu não programo, né? Eu parei de programar tem bastante tempo, tem 7 anos que eu não programo. Então, eu fui em busca dessa outra metade, né? Que eu chamo metade, que seria o outro sócio, que é o John. O John, ele também é o nosso sócio, né, Hugo? Ele entra em questão da programação da Bupper. Então, assim, a Bupper, hoje ela conta com 5 pessoas, né? 5 sócios que trabalham em prol da ideia sair do papel. Então, assim como todo negócio, é muito importante para quem está ouvindo e ter ciência disso. Tirar uma ideia do papel é muito mais difícil do que as pessoas pensam. Principalmente quando essa ideia envolve algo tão complexo como a Bupper é. Certo? A Bupper, a gente pode estar falando aqui de forma muito simplificada. Mas no desenvolvimento dela, a gente teve várias etapas de complexidade que, com o tempo, o pessoal... E temos, né? Então, assim, com o tempo, o pessoal vai conhecer mais sobre essas complexidades quando a gente for trazendo mais conteúdo aqui. Mas eu acho muito importante o time, né? Eu acho que, na verdade, baseado no que eu converso muito com o pessoal da Bupper, com outras pessoas também, o time vem antes da empresa. Então, assim, não adianta a ideia ser boa se o time não é bom. E hoje, eu falo muito isso, que a Bupper, ela tem o time certo para tirar do papel. Né? Então, não vou dar spoiler nenhum, mas é importante dizer que falta pouco tempo para a Bupper, de fato, sair do papel, né? Nós já temos ali algumas questões já lançadas, que daqui a pouco a gente traz. Mas o aplicativo, sem datas, mas falta pouco tempo. Estamos aí, às portas do lançamento, pessoal. Então fiquem atentos, né, aqui no YouTube, no nosso podcast e também no nosso Instagram, @BupperConnect, para você ficar antenado e não perder nenhum episódio do podcast e também não perder nenhuma atualização, né, desse nosso lançamento e futuros workshops e muito mais coisas. Ih, spoiler. Agora já foi. Sim. Mas você falou do John, eu quero mandar um abraço pro John aí. O John é o coração da empresa, né? John é o coração da empresa. Eu sei que todos têm a sua importância, obviamente, mas sem ele nada seria possível, né? Então, um grande abraço ao John e o Matheus também, né? Um menino prodígio, nosso garoto prodígio. Sim. É um rapaz super jovem, mas super talentoso também, com um potencial assim, gigantesco. Né? Então fica o meu abraço a Matheus também, que inclusive é o responsável pelo nosso marketing, né? Nosso diretor de marketing. Isso mesmo. Vamos abordar um pouquinho sobre o que cada sócio faz. Perfeito. Claro que em toda empresa a gente acumula funções, né? E aqui com a gente não é diferente, certo? Vamos primeiro falar do John, né? Já que a gente começou a falar dele. O John é um programador, é o nosso CTO, né? O que é CTO? A gente vai usar alguns termos aqui que são da linguagem de startup, mas eu acho importante esclarecer para o pessoal que está assistindo o que é o CTO. O CTO é o coordenador de tecnologia, é o diretor de tecnologia, né, de uma empresa. Então, o John ele é desde da criação do aplicativo até a resolução da manutenção do aplicativo, né? Então, toda essa questão da tecnologia que a gente está usando é o John que faz. Importante, se o pessoal quer saber mais sobre a nossa tecnologia, a gente deixa informado no fim aqui as redes sociais novamente, porque eu acho que se a gente parar para explicar muito sobre a tecnologia, eu acho que o pessoal pode dar uma olhadinha no nosso site, que está bem bacana. Perfeito. E bem legal para pegar mais o coração da Bupper, né? Mais detalhes sobre a Bupper. E te interrompendo rapidinho, Duda, você que chegou em casa, pegou a entrevista no meio, né, às vezes pela TV ou pelo YouTube, né, na transmissão ao vivo, tá na descrição do vídeo. A gente vai deixar todos os nossos contatos, redes sociais e o nosso site para você fazer o seu pré-cadastro e conhecer um pouco do nosso trabalho, tá bom? Isso mesmo. E o John, ele é o coração, de fato, não existiria a Bupper sem ele. E quando eu conheci o John, certo? Eu conheci o John através do Meet. Para todo mundo entender, nós somos 5 pessoas, porém 3 cidades diferentes, tá? Nós somos aqui, eu e o Hugo de Nova Friburgo, o John é de São Paulo e o Matheus é de Volta Redonda. Então, esqueçam que sociedade não dá certo à distância. Com muito trabalho,
disciplina, a gente chega a resultados e estamos aqui por causa dessa sociedade à distância, né? Sim. Então, isso é importante falar. E o John, eu conheci ele é um cliente meu na contabilidade, certo? No outro serviço que eu presto. E, claro, analisei, verifiquei se, assim como o Hugo e todo mundo, falei, pô, faz sentido ele entrar? Total sentido. E conversamos com várias pessoas, né? E o John foi... Sim, conversei com vários outros programadores, todos se interessavam, de fato, né, em entrar para Bupper, mas eu ainda não sentia aquela... vestir a camisa, aquele coração pulsando, olhar para a solução e falar assim, nossa, eu usaria isso, eu quero isso para mim. Isso eu senti no John. Então, a gente fez a proposta, né, a gente fez a proposta para o John, ele topou. E assim montamos ali a nossa equipe de 5 pessoas. O Peter, ele continua, né? O Peter, ele se afastou da questão da operação, mas ele continua sendo sócio porque foi quando a gente iniciou, né? Então, é legal falar sobre dele também. Mas a parte do que cada um faz é o CTO, que é o John. O Hugo, ele entrou como CFO, né? O Hugo aceitou esse desafio, porque é uma área que desafia bastante. CFO é o diretor financeiro, tá, pessoal? Diretor financeiro, e é uma área desafiante, ainda mais startups, certo? Então, assim, o Hugo, ele tá... Fala um pouquinho sobre a experiência do CFO e depois eu vou trazer aqui a minha experiência, né, de CEO. É uma curiosidade, fato interessante aqui, para descontrair um pouquinho. A maioria dos CFOs que eu pesquisei são carecas. Não sei porquê, coincidência ou não, mas eu acho muito legal. O cargo em si é um cargo de extrema responsabilidade. Eu sou apaixonado por finanças já há alguns anos, já sou investidor há mais de 10 anos, e eu quis fazer essa migração para a pessoa jurídica, né, para entender um pouco mais sobre o funcionamento financeiro das empresas, porque eu desde garoto tinha um sonho de ir embora do Brasil, e toda vez que eu ia pesquisar vagas de emprego internacionais, uma vaga que eu sempre via, Duda, era justamente diretor financeiro. Diretor financeiro. Supervisor financeiro, diretor financeiro. Falei, caramba, vou ter que aprender o que esses caras fazem para poder fazer isso acontecer, né? Então, de fato, eu comecei a estudei bastante. Eu tenho 5 MBAs, né, na área de finanças e negócios. O último, inclusive, gestão de startups, né? E gestão de equipes de alta performance, agora que eu finalizo esse mês também. Então, assim, já gosto do assunto, né? E agora estou tendo a oportunidade de poder colocar todo esse conhecimento em prática, né, naquela coisa que você aprende e fica na prateleira que você nunca usa. Então, essa oportunidade está me deixando profissionalmente muito satisfeito. Eu diria que finalmente eu estou no lugar que eu gostaria de estar, sabe? No projeto que eu gostaria de estar, na função que eu gostaria de estar. Sim. Então, tudo isso tem me animado bastante. Isso. É um desafio, né? Porque o CFO, ele não deixa... assim, a gente considera também como uma peça principal para conseguir escalar a empresa. O Matheus, ele é o CMO, como o Hugo trouxe um pouquinho, né? O diretor de marketing. É a nomenclatura de CMO. O diretor de marketing, ele faz desde a preparação, por exemplo, como essa imagem que está aparecendo aqui. Foi ele que fez, certo? Então, desde dessa parte até a nossa direcionamento de redes sociais, conteúdo, tudo isso o Matheus faz, estratégia de crescimento, toda essa esfera ele contempla. E eu, né, que sou a CEO, que coordeno isso tudo. Por mais que eu tenha experiência, já lido com muitas startups, já tive outra startup também, que esse assunto não vem agora, depois a gente conversa mais. Porém, é um desafio também, né, porque eu estou lidando com sonhos. Certo? Isso é uma coisa nova que eu trago aqui para você. Acho que a gente nunca falou isso de forma direta. Mas, além do meu sonho, eu tenho o sonho de mais 3 pessoas ali para conseguir ajudar a entregar. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que não trabalho sem lidar com isso, né? Eu acho que quando você cria uma empresa e tem sócios, você tem que pensar que não é só o teu sonho que está ali, não. Você tem o sonho de mais 3 pessoas junto com você. Então, eu sempre conversei muito com vocês, né? Com o John, com todo mundo, sobre isso, né? Qual é a expectativa que você espera encontrar na Bupper? E eu sempre perguntei isso, mas é por quê? Porque, assim, claro que a gente precisa alinhar os nossos objetivos, mas
eu também vejo isso como um sonho, certo? Então, a Bupper acontecendo, eu não só vou realizar o meu sonho, eu vou ajudar a construir e a realizar o sonho de todo mundo, junto comigo. E eu vejo isso como o papel do CEO. Né? O papel do CEO, ele não é só mandar, planejar, executar, enfim. Eu acho que ele vem com essa pegada que a gente chama de humanizada. Né? A gente precisa ter esse viés, tanto do profissional quanto do pessoal, porque quando a gente entende o sonho daquela pessoa, a gente vai entender o porquê ela está aqui, o porquê ela está onde ela está. Então, isso motiva a equipe toda e faz com que eu tome as melhores decisões para trazer para vocês. E coloca decisão nisso, porque a gente sempre tem muitos assuntos complexos, né, para resolver. E eu sou muito transparente, eu gosto de reunir, de conversar, a gente faz as nossas reuniões. Eu sempre aconselho isso, aproveitando esse espaço, eu sempre aconselho, tem sociedade? Gente, reunião uma vez por semana, pelo menos. No mínimo. No mínimo. E a gente até aumentou, né? A gente até aumentou nossa reunião para 2 por semana, para conseguir entregar aí o máximo possível da Bupper. Mas eu acredito que a Bupper, ela vem trazendo uma solução inovadora, diferenciada e complexa, né? A gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que é a Bupper. Certo? Então, resumindo aqui, para a gente fechar esse bloco e entrar na dor que a gente quer resolver, então eu considero a Bupper como você encontrar as pessoas na hora que você precisa, no momento certo, em apenas um local, na palma da sua mão. É isso que eu explico. Aí as pessoas ficam assim, nossa, entendi. Você vai pegar o teu celular, vai abrir o aplicativo e vai encontrar. E se não encontrar, o time da Bupper está aqui para te ajudar a encontrar ali a parceria que você precisa, qual seja a necessidade em negócios. Vale ressaltar isso, né? Que a gente tem essa questão dos negócios. A gente consegue ver a parceria, o networking, e levar isso para o nosso público, né? Porque vamos falar agora da dor da Bupper, né? Que é exatamente essa dor que a Bupper entrega. E eu acho bacana, Hugo, a gente começar a falar, por exemplo, da sua dor, certo? Em questão de networking, né? A gente conversou muito isso sobre o nosso primeiro encontro lá atrás. E foi nessa dor que eu identifiquei você como um potencial sócio, um potencial parceiro. Porque é difícil aqui na região fazer networking. A pergunta que não quer calar. Absurdamente. Assim, eu vou falar que para mim se tornou um pouco mais fácil depois que eu tive meu podcast, né? Eu sou apresentador do Dutracast, no podcast Finança e Empreendedorismo, e abriu muitas portas para mim. Mas e se não fosse meu podcast? Isso. Entende? Então, eu vejo a Bupper como realmente um acelerador, porque onde que... Eu recebi alguns milionários no meu podcast, mas aonde que esses caras dariam voz para um cara que nem eu, com a origem que eu tive, no meio da rua, por exemplo? Eu sei que é surreal pensar nisso, é quase que impossível. Eu vejo como difícil porque, assim, a gente se conheceu no evento de networking e uma dor que a gente quer resolver também para essas empresas. Então, tem gente que me pergunta, mas vocês vão ser concorrentes da plataforma tal, da tal? Não, a gente vai ser um facilitador para eles, inclusive. Porque na reunião de network lá, a Duda deve se lembrar, eu estava lá, a pessoa ao meu lado, e legal, qual é o seu nome? O que você faz? Eu sou massagista. Eu falei, pô, bacana. Né? E você? Aí eu falo, não, eu faço doces artesanais, doces caseiros, sem açúcar e tal, com base em frutas apenas. Eu falei, poxa, que ideia interessante e tal, mas assim, e aí? E aí? É aí. Lógico, eu sou empreendedor, eu tenho meu podcast, né? Eu sou aquele cara desenrolado. Poxa, você pode ter seu próprio podcast. Quem não pode ter um podcast hoje em dia? Quem não pode fazer renda extra? Mas, assim, isso, é o que eu tô te falando. E se não fosse meu podcast? A minha vida não se resume a apenas isso daqui. Né? Então, eu quero um sócio, eu quero achar um fornecedor. Nem sempre eu vou encontrar nessas reuniões. Porque não tem filtro. Não, é uma coisa assim, genérica. Então a Bupper ela veio para resolver tanto para o empresário quanto para a pessoa física também esse tipo de situação. Exatamente. E essa dor é comum para todos. Né? A gente conversou com muitas pessoas de vários segmentos, várias esferas, né, no mundo empresarial. E foi isso que a gente conseguiu identificar. A dificuldade do network, a dificuldade da parceria, sim, com situações que você de fato precisa. E você gasta muito tempo procurando. Quanto tempo a gente ficou lá
nesse evento de networking e o que a gente conseguiu, né, usufruir, né, o que foi ele de resultado que a gente gerou. Lembrando que foi aquele networking, aquele evento que trouxe a gente aonde a gente está aqui. Sim. Eu e você, certo? Inclusive, depois a gente vai trazer, né, que a gente acabou sendo parceiros da galera desse evento. Então, provamos que não somos concorrentes, né? Exato. Então, assim, a gente conseguiu comprovar para essa empresa que fez o evento de networking que a Bupper não é concorrente, que a Bupper é um parceiro. E hoje essa empresa que uniu eu e o Hugo, ela é parceira da Bupper. Sim. E isso já mostra o potencial de mercado que a gente tem e a dor que esse mercado apresenta. Porque até para essas empresas é difícil filtrar. Sim. Exatamente. Você está num local com 50, 40 pessoas. Você não vai conseguir conversar de forma não genérica, mas conversar de fato. O que aquela pessoa pode agregar ao meu negócio? Não, que tipo de parceria eu posso oferecer para aquela moça ali que vende doce? Certo? Então, assim, a Bupper, ela quer organizar. Eu acho que essa palavra fica bem legal, né? Ela quer organizar essas questões. A gente precisa filtrar. Ok? A gente precisa filtrar. E é exatamente essa dor que a gente quer resolver. Não só em eventos. Porque é muito importante o pessoal entender que o nosso aplicativo, ele também é baseado em geolocalização. Tá? Então, assim, você pode muito bem estar em um café a negócios e ali, próximo à sua mesa, ter uma pessoa aberta a fazer network e você não sabe. Por quê? Nós não temos o hábito, né, de chegar para a pessoa e falar assim, poxa, vamos fazer um networking. Só por a pessoa estar naquele ambiente de networking. Certo? Então, o que a gente vem resolver? As duas pessoas estão cadastradas na Bupper. E se elas estão dispostas a fazer networking, a Bupper vai mostrar isso. Então, é uma maneira de você encontrar pessoas em locais que você nem imaginava que você iria encontrar. Diminuir tempo investido, porque a gente investe muito tempo para networking hoje. Sim. A gente participa de vários grupos de WhatsApp, vários e vários, e eu tenho essa problemática. Eu acredito que muitas pessoas também vão ter. Vamos ver. O que o pessoal deixa aqui depois de comentário pra gente, né? Você entra num grupo de WhatsApp, tem lá 500 pessoas. É impossível você saber quem são aquelas 500 pessoas. Um ou outro se apresenta, mas não dá para todo mundo se apresentar. E a plataforma... a gente não consegue uma resolução, É rápido também, né, Duda? É tudo muito rápido. Não consegue. Então, assim, essa é uma das questões que a Bupper vai ter uma funcionalidade nova, Hugo, que eu trago para você nesse exato momento. É exatamente isso, tá? A gente vai resolver esse problema dos grupos de networking. Então, assim, se você tá num grupo e você quer saber naquele grupo quem faz sentido para você... Usa Bupper que você vai saber exatamente quem tá ali que você pode fazer negócio. E isso é um facilitador, porque, não, olha só, eu vi você pelo grupo de WhatsApp, tá? Eu tô usando aqui a Bupper e eu te conheci pelo grupo de WhatsApp e vi que a gente tem sinergia. É isso. É isso que a gente precisa entender. Porque o network, ele é lento, ele é difícil e ele é caro. Tá? Então, assim, a nossa ideia é unir todas essas esferas, né? Reduzir tempo, reduzir investimento, facilitar o networking. E além do networking, né? O networking, ele traz parcerias, ele traz cliente, ele aumenta a sua rede de contatos. E o networking, ele é isso, ele é para abrir portas aonde você nem imagina, locais que você não chega. Então, a Bupper, ela vem para isso, uma inovação. A gente aposta nessa inovação e a gente convida todo mundo a conhecer a Bupper e, claro, a gente está aqui disposto a escutar um pouquinho do nosso público. Sim. A dor, né? Mas a Bupper conseguiria resolver isso aqui também? Eu acho que essa troca é muito bacana. Perfeito. Com o público que vai escutar a gente aqui. Eu queria até fazer um convite para você que está em casa assistindo a gente, ou de qualquer lugar, obviamente. Deixe nos comentários aqui o seu nome e sua profissão, para a gente poder entender um pouquinho a sua necessidade, para a gente ver como que a gente já pode, de repente, te auxiliar. E outra, até, de repente, nos próprios comentários aqui, você pode achar um parceiro para fazer network. Exatamente. Aliás, vamos fazer assim, então, para ficar bem legal. Aí você vai colocar o seu nome, sua profissão e a cidade de onde está falando. Legal? Bacana assim?
Bacana. Espero vocês nos comentários aqui, a gente vai responder vocês, tá? Isso. A Bupper é em Friburgo, nós somos aqui, porém, estamos no Brasil todo, né? Isso aí. A nossa plataforma comporta todo mundo, né? Comporta todos os tipos de empresários. É importante a gente falar isso. Ah, a Bupper é só para executiva, a Bupper é só para contador, para advogado? Não. A Bupper é para quem vende doces, desde ao médico, colocamos assim, e desde aquele executivo. Então, assim, a Bupper é para todos que estão em busca de networking, certo? E eu acho muito bacana essa troca. Quem sabe, nessa conversa aqui, nós aqui não fazemos network com as pessoas que estão nos assistindo. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, isso é bem interessante. No nosso próximo podcast, a gente vai trazer um pouco mais sobre o networking. Sobre o networking, e estamos aptos, né, a fazer isso. Inclusive mais spoilers, que eu acho que a gente já vai conseguir trazer aqui mais datas, mais parceiros, Isso aí. mais informações relevantes. Perfeito. Então, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar. Compartilhe com aquele amigo que gosta de fazer negócios, que gosta de temas como empreendedorismo e especialmente networking, para que você possa contribuir para o crescimento profissional dele e o seu também, obviamente. Sempre com um conteúdo relevante para você se desenvolver como profissional e como empresário, tá bom? Nossos contatos, né, nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, mas segue a gente lá no Instagram, @BupperConnect. O legal que o nome é de ter esse nome diferente, que você chega no Google, você digita Bupper, você vai dar de cara com o nosso site ali. Isso porque a gente nem faz anúncio ainda, nem nada no Google, já é o primeiro que você acha. Então é super prático de encontrar a gente. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo também. E é isso, Duda. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Isso. Ah, com certeza. Se torne um Bupper e conecte com a gente. É isso Seja aí. um Bupper. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.